Olá, meus amados, que a graça e que a paz do Senhor Jesus superabunde em nossos corações neste momento. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo esteja com todos nós neste momento. Estamos aqui com o objetivo de gravarmos, de trazer para os irmãos a quarta parte do assunto sobre as aberrações do sistema religioso odierno, do sistema religioso atual. Tá certo? Fizemos a primeira parte da gravação, a segunda, o terceiro vídeo, agora estamos fazendo esse quarto vídeo para complementar o assunto. Assuntos complementares, assuntos que julgamos serem pertinentes para o entendimento, para a coerência de uma verdadeira vida cristã, uma verdadeira prática cristã. Tá certo? Vamos desmistificar alguns assuntos, algumas inverdades propagadas pelo sistema religioso. Esse é o nosso objetivo aqui nesse momento. Quero dizer para os irmãos que os irmãos tenham um pouco de paciência, porque onde nós estamos gravando, eu estou gravando aqui diretamente da igreja, da nossa sede, né, Igreja Evangélica Amor de Deus, e vamos ter algumas interferências externas de ruídos no nosso áudio, mas no final de tudo, o importante vai ser mesmo a mensagem que estamos querendo passar para os amados irmãos. Nesse momento eu convido a você, meu querido irmão, a ler a palavra de Deus. Aproveitando aqui o ensejo, a oportunidade, gostaria de agradecer a todos aqueles que têm apoiado o nosso trabalho nas redes sociais, que têm acompanhado os nossos estudos, as nossas pregações, os nossos louvores nas redes sociais. Continue orando por nós, nos incluindo nas vossas orações, e para nós isso é muito importante, tá certo? Só lembrando de uma coisa para todos os amados irmãos, antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos nos lembrar daquela palavra que o Senhor Jesus disse lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O sistema religioso, ele aprisiona as pessoas justamente nesta parte. Ele esconde a verdade das pessoas, e ele ensina uma falsa verdade. As pessoas ficam presas a essa falsa verdade, e quando a verdadeira verdade chega, quando a verdade absoluta chega, a meia-verdade resiste para tentar aceitar, para tentar compreender o confronto com a verdade de Deus. Mas no final de tudo, o Evangelho sempre ganha, Cristo sempre ganha. Quero convidar você para nós lermos aqui uma palavra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Queridos, tudo o que está acontecendo hoje dentro do sistema religioso, no cenário, nesse fenômeno religioso atual, fica claro que a Bíblia já havia falado sobre isso, a Bíblia já havia explicado sobre isto. Só para os irmãos terem uma ideia, primeira carta de Pedro, capítulo 5, olha o que ele diz. Portanto, aqui o apóstolo Pedro estava escrevendo para os presbíteros da igreja da época, do período primitivo, do período apostólico. Aí ele diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Aí olha o que é que ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho.
quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. O apóstolo Pedro falando para os presbíteros da igreja, do período apostólico, do período primitivo da igreja cristã. Agora, na segunda carta de Pedro, eu gosto de fazer outra leitura, e essa leitura que eu estou fazendo tem o objetivo de introduzir a continuação do assunto que vamos abordar aqui, nesse momento, que são as aberrações do sistema religioso. Vamos desmentir, refutar o sistema religioso, de uma vez por todas. E a partir de hoje, só vai ser enganado quem quiser, porque existe uma diferença que devemos atentar. De um lado está o sistema religioso mentindo, enganando, falsificando, adulterando, transformando, maquiando o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, no Evangelho fingido, no Evangelho burocrático, artificial, no Evangelho sem vida, no Evangelho sem consistência, sem prática alguma. É isso? E do outro lado, também é certo que os certos mestres são culpados pelo que fazem. Os falsos mestres são culpados por aquilo que fazem. Isso aí não podemos eximi-los dessa culpa, essa culpabilidade. Não podemos eximi-los, não podemos tirar esse ônus da culpa que eles têm de fazer o errado. Agora, de outro lado está também o povo. Eu vou usar uma expressão bem coloquial e deixar claro que o povo tem que deixar de ser trouxa. O povo tem que deixar de ser trouxa. É uma coisa bem rasteira, né? É um vocabulário bem rasteiro, bem coloquial, bem vulgar do dia a dia, mas o povo tem que deixar de ser trouxa e acordar e despertar. Está na hora de despertar para deixar de ser enganados, aprenderem a ler mais Bíblia, aprenderem a correr atrás mais do conhecimento bíblico, para deixar de estar sendo enganado pelos picaretas da fé, pelos profissionais da fé, pelos malas da fé. Tá certo? Tem que parar, porque se não correr atrás de conhecimento, vai ficar sendo enganado. Tem muita gente séria aí fazendo o Evangelho, tem muita gente séria trabalhando para o Senhor Jesus, fazendo o correto, mas tem um bocado de picaretas, tem um bocado de mercenários, e o povo ajuda eles serem dessa forma, porque são trouxas. Me desculpem, me permitam dizer isso, tá certo? Mas o povo, não todos, mas uma grande maioria é trouxa, fica se deixando ser levado por esses ventos de doutrinas, por esses ventos inconsistentes de doutrinas, tá certo? E ficam edificando a fé em cima de um evangelho fingido, em cima de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então, a segunda parte da carta de Pedro aqui, na segunda carta de Pedro, a segunda leitura que eu quero dizer, né? Fica no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, que nos diz assim, que ele aborda sobre justamente os falsos mestres. Aí olha o que Pedro começa dizendo aqui. Por aí, você já vê que a Bíblia já nos avisava, que a Bíblia já deixava claro que isso iria acontecer. Aí ele diz assim, ó: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres ou falsos profetas, né? Estes, o que é que eles vão fazer? Aí Pedro diz: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Heresias são falsos ensinos, certo? Trocando assim bem em miúdos, são falsos ensinos. Então ele diz: estes, os falsos mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o que é que ele vai dizer, olha: muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens,
e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aí ele diz: em sua cobiça, olha aí, em sua cobiça ou ganância, né? Tais mestres os explorarão. Na versão Almeida, revista e corrigida, que nós estamos lendo a NVI, a nova versão internacional, fala que eles nos explorarão, os mestres nos explorarão, os mestres explorarão o povo. Na versão de Almeida, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, ele vai dizer: eles farão lucro de vós, farão negócio de vós, certo? Então é bem por aí mesmo. Então esses tais mestres explorarão as pessoas, né? Os explorarão com histórias que inventaram. Mas olha o que a Bíblia diz: há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Não tarda. Pois se Deus não poupou, olha aí, tem juízo, ai deles. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, queridos, amados irmãos do Senhor, amados de Deus, vejamos aqui que o juízo vem pesado, né? Quando o juízo de Deus vier, ele vem para quebrar. Ele vem para quebrar mesmo. Não é negócio de brincadeira. Quando o juízo de Deus chegar, ele vem para quebrar e punir realmente esses falsos mestres. A Bíblia está recheada, a Bíblia está permeada, imbuída, cheia de assuntos, de juízos contra quem usa a palavra de Deus para enganar, quem usa a palavra de Deus para fraudar, quem usa a palavra de Deus para adulterar verdades. O juízo é certo, o juízo de Deus é certo, mas só cabe e compete a Ele julgar. Tudo que nós podemos fazer é nos nortearmos pela palavra de Deus. Fechar aqui a Bíblia por alguns instantes para a gente continuar. Sobre o sistema religioso, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, tudo que nós podemos começar é dizendo que uma das maiores inverdades sustentadas pelo sistema religioso de todos os tempos. Vocês querem saber mesmo? Uma das maiores inverdades sustentadas pelo sistema religioso? Vou dizer para vocês. Uma das maiores inverdades, ou uma das maiores mentiras sustentadas pelo sistema religioso, tanto passado como o moderno atual, é que o cristianismo foi uma religião criada por Cristo. Mentira. Eu vou falar mais uma vez para você saber. Mentira. Isso não passa de uma mentira. O Cristo da glória, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que disse: eu sou a porta,
E quem entrará por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Aquele que disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que disse: eu sou o pão da vida. Aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O caminho, não é um caminho, é o caminho. Eu sou o caminho, o caminho. Eu sou o único, artigo definido. Ele definiu: eu sou o único caminho. Aí observe agora as outras palavras: e ninguém vem ao Pai. Observe que Jesus não disse assim: e ninguém vai ao Pai. Não, ele disse: e ninguém vem ao Pai. Vem, porque para ir ao Pai precisa vir a Cristo. E ele mesmo disse: ninguém vem a mim se o Pai não os trouxer. Então não é uma questão de querer, não é uma questão de querer, não é uma questão meritória, não é uma questão de achar que tem capacidade de ir a Deus, não é uma questão de moralidade, é uma questão de legalidade. É uma questão de legalidade. Lembra do que Jesus disse? Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. A escolha não é minha, meu querido. A escolha não é sua. A escolha não é nossa. A escolha é de Deus. É do Senhor Jesus. É Ele que escolhe, baseado em sua soberania, em sua soberana vontade, em seus soberanos desígnios. Então o Cristo deixou claro: eu sou o caminho. A palavra religião vem do latim, religare, isso todo mundo sabe, desde a nossa infância que a gente aprende isso nas escolas de todo canto, né? Vem do latim religare, que significa religar novamente. A religião nos traz uma proposta, está certo, de religar o homem a Deus, através de um objeto de culto, através de um objeto de adoração, está certo? E toda religião tem o seu objeto de culto, toda religião tem o seu objeto de adoração. O homem em si é um ser religioso, vive buscando, está certo? Vive buscando uma forma de adorar a Deus, vive sempre buscando uma forma de preencher o vazio existencial dentro do seu coração, que é do tamanho de Deus. O vazio que há dentro do nosso coração, do coração do homem, é do tamanho de Deus. Esse aqui é o vazio. Mas a religião falha nessa proposta, nessa tentativa, porque lhes falta as prerrogativas de levar o homem até Deus. São sacrifícios mortos, são obras mortas, carregadas de imoralidades, de sentimentos meritórios, que eu posso, eu tenho capacidade, eu tenho que fazer isso para Deus me aceitar, eu tenho que ser assim para Deus me aceitar, eu tenho que procurar ser bonzinho para Deus me aceitar. E aí o homem vai nessa situação, nesse processo de servir a Deus do modo dele, e ele começa a barganhar com Deus. Ele começa a barganhar. É uma troca. Eu te sirvo, Senhor, para tu fazer isso por mim. E se tu fizer isso por mim, eu te sirvo. E vai nessa troca. Então, volto a sustentar uma das maiores inverdades ou mentiras sustentadas pelo sistema religioso, o sistema religioso antigo e atual, o odierno, é que a religião foi criada por Cristo. Cristo nunca criou religião. Ele trouxe para nós o caminho da salvação. Ele disse: arrependei-vos e credes no Evangelho. E logo, qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência? É o amor. Jesus não disse assim: olha, vão conhecer que vocês são meus discípulos. Lá em João 14, 16,
Ele não disse assim: olha, vão conhecer que vocês são os meus discípulos se vocês forem dizimistas, se vocês forem prósperos financeiramente através da religião, se vocês andarem assim ou assado, ou vocês andarem com tal roupa, ou se vocês se comportarem desta forma. Ele não impôs costume na condição, ele não impôs um costume na condição de sermos conhecidos como seus discípulos. Mas ele disse: e nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. A essência do Evangelho é o amor. É tanto que no último dia, paz, meus senhores, no último dia, ninguém vai ser julgado por costumes. Veja que no último dia, Jesus não vai querer saber quantas profecias você fez, quantos demônios você expulsou, quantas línguas estranhas, segundo alguns que não existe essa expressão línguas estranhas, né? Existem outras línguas, de falar em outras línguas na Bíblia, mas Deus não vai querer saber nada disso. Quantas pessoas você curou, quantos mortos você ressuscitou, quantos paralíticos se levantaram através da sua oração, quantos cancerosos Ele curou, quantos aidéticos você curou no nome de Jesus. Jesus não vai querer saber, Jesus não vai querer saber disso. Mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, estava nu, não me vestiste, estava enfermo e na prisão e não fostes ver-me, não fostes visitar. Aí alguns dirão assim: mas Senhor, eu profetizei no teu nome, mas eu preguei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz proezas, eu fiz milagres no teu nome, usando o teu nome. E quando foi que eu te vi com sede e não te dei de beber, com fome não te dei de comer, nu e não te vestiste? Não fui na prisão te visitar quando tu estavas preso e doente, enfermo? E o Senhor Jesus vai dizer: quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos? Vocês estão entendendo, queridos? Como uma coisa séria. Então, as pessoas estão achando que o Evangelho é isso. Basta somente o cara pintou o 7 e bordou o 8 lá fora. Pronto, aí agora resolveu dizer que aceitou a Jesus. Vamos já falar sobre isso aqui. O camarada agora resolveu dizer que aceitou a Jesus. O indivíduo chegou e disse: eu aceitei Jesus, pintei o 7, bordei o 8, assaltei, roubei, matei, estuprei, fui desonesto e papapá, e fiz tudo isso aí. Aí agora o indivíduo amanhã ele diz que aceitou a Jesus e se converte. Segundo ele, se converteu, aceitou Jesus. Aí agora é a pessoa mais certa do mundo, dia para noite. Já não fala mais com os amigos, já não fala mais com ninguém, porque agora é o certo, é o certinho. Qualquer manequim de loja, aquelas lojas lá dos shoppings, eles são mais certos do que qualquer crente que faz parte do sistema religioso, porque os manequins estão lá parados, inertes. Eles estão na inércia, não bebe, não fuma, não fala, não pula carnaval, não joga baralho, não fuma cigarro, não dança, não faz nada, porque
Esse é o erro de muitos crentes. Esse é o erro de muita gente. Achar, não, eu não bebo, não fumo, não jogo na loteria, não pulo carnaval, não faço isso. É pecador do mesmo jeito. Você é um pecador do mesmo jeito. Não mudou nada. Não existe mérito na salvação, querido. Não existe mérito na salvação. Pecador é pecador. E para os que foram criados no berço evangélico? Nunca fumei, nunca bebi, nunca botei um cigarro na minha boca. Amém. Glória a Deus. Pelo menos você se poupou do mundo. Você se poupou do mundo, graças a Deus. Que você não precisou fazer nada disso. Mas não pense que diante de Deus você é certo mais do que quem não fez, não. Diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vindo da semente de Adão, traz o pecado na carne, a natureza pecaminosa na carne. Por isso que eu estou dizendo, não sei se você está compreendendo, a questão da salvação é coisa bem clara. A questão da salvação é coisa bem clara. Não é de obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Outro dia eu perguntei a uma pessoa, eu disse: o que é que se precisa fazer para se salvar? Disse, não, tem que se santificar. As pessoas levam tudo para o lado meritório, é impressionante. Mas isso aí foi o sistema religioso que implantou isso aí na cabeça das pessoas. As pessoas levam tudo para o lado meritório. Eu tenho que fazer alguma coisa para me salvar. Meu querido, o Espírito Santo de Deus gera em você e em mim o arrependimento. Esse arrependimento, no seu lado prático, ele gera conversão. Essa conversão, ela gera regeneração. Essa regeneração gera justificação. Essa justificação gera santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas essa santificação não vem de nós. Essa santificação vem de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário para nos tornar santificados por meio dele. Mas o mérito, no final das contas, é tudo de Cristo. Não existe mérito humano na salvação. Isso aqui é outro estudo, né? A salvação é outro estudo, vai muito mais além, vai muito mais longe. Mas vamos ficar aqui com essa questão básica. A questão da salvação humana não é uma questão de moralidade. Não é uma questão de moralidade. Efésios é claro: pela fé e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. Não existe mérito no processo soteriológico da salvação. Não existe nenhum tipo de mérito. Não vamos ser salvos diante de Deus por aquilo que fizemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Aquilo que nós não fazemos, nós fazemos por amor a Cristo, não é para nos salvar. Não é para nos salvar, é por amor a Cristo. É uma questão de amor, é uma questão de doação, de se doar a si mesmo, de renunciar a si mesmo, o seu próprio eu, as suas próprias vontades, as suas próprias escolhas, porque a conversão ela gera em torno desses três aspectos: intelecto, sentimento e vontade. A conversão cristã gera em torno desses três aspectos, os quais estamos abordando nesse momento. Então o sistema religioso veio com essa história que Cristo criou a religião. Cristo não criou religião, queridos. Essa
A religião foi criada, eu vou dizer para vocês, a religião cristã foi criada pelo imperador Constantino, quando oficializou, quando legalizou o cristianismo, quando elevou o cristianismo a uma condição de religião oficial do Império Romano. Então o sistema religioso se introduziu e até então vem devastando, vem enganando as pessoas até os dias de hoje. Então, para Cristo, o importante não é você ser evangélico, o importante não é você ser protestante, o importante não é você ser nada disso. Deus só quer que você seja dele, que o seu coração seja para ele, é isso que ele quer. Ele não quer saber se você é pentecostal, se você não é pentecostal, se você é fundamentalista, se você é um tradicional, se você é um cristão da igreja reformada, ele da igreja presbiteriana, da igreja batista, anglicana, metodista, portas abertas, Cuspe de Cristo, a igreja Jesus vem e você fica, a igreja o Pão da Vida, seja lá o que for. As instituições religiosas, ele não quer saber se você tem uma carteirinha de membro da instituição religiosa, ele não quer saber para Cristo, ele não quer saber se você foi batizado nas águas, se você deixou de batizar, se você participou de um ritual na igreja, de uma profissão de fé na igreja, se comprometendo que ia servir aquela igreja, aquela instituição religiosa. Para Deus não importa isso, querido. Não importa se você é amigo de pastor, se você é irmão do pastor, se você é o filho do pastor, se você é a esposa do pastor. Está entendendo? Não importa isso para Deus. Chega. Tira isso da tua cabeça. No último dia Deus vai nos julgar. E Ele é quem conhece o profundo e o escondido. Ele é quem conhece tudo o que se passa dentro do meu coração e dentro do teu coração. Ele é o que conhece tudo o que se passa dentro do nosso coração. Nosso deitar, nosso levantar. Os cabelos da nossa cabeça já estão todos contados. Se é que tem, né? Cabelo aqui. Isso é de pastorear, viu, irmãos? Pastorear deixa a gente dessa forma. Mas ainda bem que ele já conhece contou todos os cabelos da nossa cabeça já. Estão todos contados. Então a nossa vida é assim. Antes que a gente pense, antes que a gente diga alguma coisa, Deus já sabia. Por causa do seu atributo de presciência, que é a capacidade de conhecer de antemão todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Então, tirem isso da cabeça. Cristo nunca criou religião. Nunca foi de interesse de Cristo criar uma religião. É por isso que hoje as pessoas dizem assim: você é evangélico? Não precisa ser evangélico.